Deus, nós vamos estar falando sobre um tema bem interessante que diz o conflito da religião com o amor de Cristo. O conflito da religião com o amor de Cristo. Essa será a nossa temática e nós vamos estar conversando sobre a verdade da palavra de Deus a respeito desse tema. E o texto que eu tenho por base se encontra em Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao 28, que diz assim: Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquelas cercâneas, chamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Respondeu-lhe ele: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela, e adorou e disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então respondeu Jesus e disse: Mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Pai, aplica a tua palavra nos corações de cada um dos teus filhos que estão conosco, conectados nessa live, e mais do que conectado à live, conectado ao teu Espírito, em comunhão, em reunião e celebração ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história que nós acabamos de estar lendo narra a experiência de uma mulher cananeia, uma mulher que não era judia, uma mulher que não fazia parte daquele conceito religioso, daquele grupo religioso, uma mulher que, por fazer parte de outra cultura, de outro povo, né, ela não podia ter o direito, ou o mesmo direito que o povo judeu teria de estar próximo de Cristo, de ser acudida por Cristo, de receber um milagre de Cristo. E ali, ela na sua aflição, na sua dor, como toda e qualquer mãe que tem filhos passando por dificuldade, naturalmente qualquer mãe vai recorrer, pedir ajuda para que possa ajudar o seu filho. Essa mulher cananeia estava diante dessa situação, uma mãe desesperada, para que viesse ajuda e cuidado da sua própria filha, que o texto diz no verso 22, que estava horrivelmente endemoniada. E ela correu atrás de Cristo, pedindo ajuda, lhe denominando o filho de Davi, pedindo para que Cristo tivesse compaixão dela. E ela insistia nisso. A prova disso está no verso 23, que os discípulos chegaram para Cristo e disseram: Senhor, despede dela, porque ela vem clamando atrás de nós. Ou seja, ela está o tempo inteiro perturbando, repetindo a mesma ajuda. Então, manda que ela vá embora, despede, faz alguma coisa. Os discípulos pediram, e ele respondeu aos discípulos: olha, não é bom que eu possa estar acudindo outras pessoas, senão as próprias ovelhas de Deus, ou o povo de Israel. Jesus deu uma palavra um pouco atípica do seu comportamento, mas como judeu dá para entender isso na questão cultural, mas é atípico, porque é normal que Cristo atenda as pessoas onde quer que ele passava, mas ele responde um pouco atípico a essa mulher, dizendo: olha, eu só fui enviado às ovelhas perdidas das casas de Israel. E a resposta de Cristo, um pouco até áspera para aquela mulher, não fez com que ela desanimasse de poder insistir, de clamar ajuda a Cristo, mesmo sem ter uma resposta adequada ou satisfatória a ela continuou clamando, ela continuou pedindo ajuda. E diz o verso 25 que ela veio e adorou e disse: Senhor, socorre-me. Ela insistia porque ela sabia que a filha dela estava doente e que precisava de solução de um milagre na vida da filha. E aí, novamente, quando ela pede socorro ao Senhor, ele novamente dá uma resposta insatisfatória para aquela mulher, quando ele diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Isso tem muito a ver com a questão cultural do povo de Israel, o qual se
denominava os próprios escolhidos e filhos selecionados por Deus, e ali Cristo viria tão somente só para eles. E aí Cristo, como judeu, dá essa palavra a essa mulher, e a resposta no verso 27 é impressionante, irmãos, como aquela mulher que não tinha cultura judaica, que não entendia de lei, que não entendia de salvação, mas ela entendia de uma coisa, que Jesus era o Filho de Deus e que tinha poder para transformar toda e qualquer situação. E a resposta dela é fantástica. No verso 27, ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. E o verso 28 diz que Jesus ficou extremamente surpreso com a resposta dessa mulher. Ele diz: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. E o texto nos diz, lá na última frase, que desde aquele momento que Jesus falou aquilo, a filha da mulher ficou sã. Muito interessante esse texto, que traz muitos ensinamentos para a gente nessa noite. Eu quero destacar quando o texto que Jesus fala para aquela mulher, que ele não poderia tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, e a resposta daquela mulher, quando concorda com Cristo, sim, ela tinha consciência que ela não merecia, ela tinha consciência que não fazia parte do contexto religioso, ela tinha consciência que não era judia, era cananeia, era de outro povo, e que Cristo realmente viria para eles. Mas ela tinha consciência que Cristo era dono de tudo, que até do cachorrinho que cai as migalhas, ele é o dono, e ela impressiona Cristo dizendo: sim, mas até as migalhas a gente está aqui para receber, Senhor. Eu preciso receber, nem que seja a migalha, a sobra, mas que venha do Senhor. O Senhor é o nosso dono, é o dono de tudo. O dono da mesa é Cristo. É interessante que esse diálogo de Jesus com essa mulher, ele acontece aparentemente de uma forma solta no contexto, porque um pouco mais na frente, um pouco mais acima, a gente tem uma discussão entre os discípulos de Cristo e alguns outros judeus sobre a questão de lavar as mãos em relação à refeição. Se os irmãos acompanharam um pouco mais em cima do texto, os versos que antecedem, fala sobre essa relação. Jesus estava posto à mesa, iria comer com alguns dos seus discípulos, e aí houve o questionamento de lava e não lava a mão. Seu discípulo não lava a mão, é tipo meio que impuro, eles não participam do rito. A verdade é que a mesa, ela estava ali pronta, com toda a comida, a mesa farta, pronta para saborear, e houve uma discussão religiosa a partir de alguns judeus que ali estavam. Sabe, queridos, judeus que representantes da religião, queria colocar sobre Jesus um rito, queria colocar sobre Jesus um comportamento religioso. E é interessante que diante daquela situação, da mesa pronta, tudo preparado, estava uma mulher faminta da presença de Cristo, estava uma mulher aflita, estava uma pessoa necessitada com a filha doente. E enquanto isso, os religiosos estavam brigando sobre a mesa se podia ou não podia lavar as mãos. E isso é muito interessante, porque no tempo de hoje ainda é a mesma forma. Tudo pronto, mesa pronta e farta. E muitas vezes perdemos o nosso tempo com as questões dos ritos, das tradições, das formalidades. Como aquela mulher cananeia que estava atrás de Cristo, hoje em dia tem muita gente numa situação igualzinha daquela mulher cananeia, precisando de ajuda, pessoas que estão clamando, elas só não falam, mas olhar para ela você percebe a dor, o desprezo, precisando de uma ajuda, precisando de uma mão estendida. Eles não precisam falar, mas olhe, você pode enxergar ao seu redor. E muitas vezes nós estamos na igreja preocupados de como nós vamos nos comportar, de como vai ser a parede, igualzinho a esses discípulos. Mesa pronta,
E a reclamação era: eles não lavam as mãos. Enquanto isso, estava uma mulher gritando, pedindo ajuda, e os religiosos discutindo como ia comer, se lavava ou não lavava as mãos. E a gente percebe que diante de gente faminta, diante de gente com necessidade, diante de aflição, sabe, queridos, a gente vê um Cristo com amor, que não leva em consideração as questões das formalidades e ritos e tradições, porque diante de uma fome, diante de uma necessidade, diante de uma vida que está aflita, cai por terra toda a cerimônia, todo o ritual, toda a regra, todo o formalismo deve sim cair, porque uma vida é mais importante do que tudo. Uma vida é mais importante do que tudo. Para que adianta tanta cerimônia, tanto regulamento, tanto estatuto, tanta regra, se a gente não pensa em ajudar, se a gente não pensa em olhar o faminto, o necessitado, o aflito, assim como foi a situação em que Cristo conversava com aquela mulher, mesa farta, comida farta, ia esfriando. É a razão de tanta regra e tanta instituição. Igreja até bonita, bem organizada, mas muitas vezes, irmãos, esfriando, enquanto os aflitos, os famintos estão lá fora. Nós precisamos olhar com muito carinho para essas pessoas. Não foi por acaso que os versos que antecedem essa discussão, em que Jesus conversava com aquela mulher, era justamente um contexto onde a gente via a fome, a hipocrisia diante daqueles religiosos, a rejeição moral que eles tinham sobre aquela mulher, porque ela era de outra cultura, ou seja, ela é como se hoje ela não fosse evangélica, ela não fizesse parte do nosso meio, então ela não pode ganhar uma cesta básica, porque a lei, a regra, o estatuto, o dogma diz que para ganhar uma cesta básica, ela tem que vir na segunda-feira, de 15 para as 10, de tal roupa, de tal lugar. Sabe, irmãos, às vezes a gente complica demais para ajudar as pessoas. E diante de Cristo, diante de Jesus, cai toda e qualquer burocracia, porque o amor prevalece acima de qualquer coisa. A missão prevalece acima de qualquer coisa. O lavar as mãos cai diante da fome de uma alma, sucumbe às regras antes que é esmagada pela dor de uma tragédia. O que era lavar uma mão em relação àquilo? E aquele rei chamado Jesus, diante daquela discussão, escuta um grito de uma aflita. Escuta um grito de uma mãe que queria ajuda pela sua filha. E aí a gente percebe que um coração quebrantado, como diz o Salmo 51, sabe? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, diz o Salmo 51, verso 17. E aquela discussão religiosa acabou na hora em que Cristo escuta o grito daquela mulher, em que ele se dirige para aquela mulher. Mesmo daquela forma, a gente consegue perceber a compaixão, o olhar de compaixão, e todo aquele rito, toda aquela discussão religiosa naquele lugar, daquela mesa farta, mas de comida fria, ela tinha acabado, porque Cristo agora olha para uma voz, para uma mulher aflita. O que queremos dizer com isso, queridos? Você é nosso irmão, nosso amigo que está nos escutando. Talvez você já tenha sido rejeitado pela religião, por algum rótulo, por algum cargo, por algum título, por alguma pessoa que se diz religiosa. Talvez você tenha passado por isso, mas não, sabe, se considere inferior. A mesa que é posta por Cristo, você é apto a participar. E não existe ninguém religioso que possa ali empatar de participar da mesa de Cristo. Se você lava ou não lava a mão, num contexto de metáfora, quer dizer, se você faz parte ou não faz parte. Você é uma vida preciosa para Cristo e não se sinta inferior a respeito disso. Não é nenhum religioso que vai fazer você parar por conta de uma falta ou outra sua. Saiba que Jesus está pronto para escutar a sua voz. Talvez você já até ouviu um não, talvez você ouviu que era impossível para você. Talvez você já ouviu que a igreja não é o seu lugar. Mas eu quero te dizer essa noite, a igreja sim é o seu lugar. É a casa do Pai. E sendo casa do Pai, é sua casa também. Sabe? Jesus de Nazaré está pronto para poder lhe acudir.
e quebrar todo e qualquer paradigmas e regras que existe, que é imposto pelos religiosos da igreja. Para quebrar todas as regras religiosas e humanas, a fim de atender o seu clamor e o seu grito. Cristo realmente faz qualquer coisa. Salmo 34, verso 18, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os quebrantados e humilhados de espírito. Nunca se sinta descartado. Jamais pense que você não é digno de estar à mesa de Cristo. Nem que seja das migalhas, você é digno, porque você é uma criatura de Deus e Ele lhe ama. Ele foi à cruz do Calvário por qualquer um que acredite. Ele não foi à cruz do Calvário por exclusividade de um povo, de uma igreja, de uma denominação, mas para qualquer um que acredite, e para você sim, meu amigo que está nos escutando essa noite, está aposto para você. E você escolhe se quer continuar sofrendo com dor, sabe? Você escolhe se você realmente quiser continuar com a sua dificuldade, pois existe um Deus que está pronto para poder estender a sua mão. E esse texto, que aqui a gente já falou, da mesa, nos faz entender, queridos, que muitas vezes nós somos empatados de participar dessa mesa, mas nós somos empatados de participar de pegar as migalhas. Quando ela falou para Jesus aquela situação, ele ouviu da voz dela e aí impressionou o mestre. Mulher, grande é a tua fé. Independente da situação que você vive, que você esteja passando, levante a cabeça. A mesa está posta para você. E que em transparência ela pode alcançar a sua alma, a sua súplica. Aquele que geme, aquele que roga, tenha certeza que é melhor comer as migalhas do céu do que se fartar com os banquetes da religião. Saiba disso. Que é melhor pegar as migalhas que caem do céu do que os banquetes da religião. Há um texto no livro de Lucas, para eu poder encerrar, no capítulo 14, do verso 16 ao 24, que narra a história da grande ceia. Diz que um grande homem, ele fez uma festa, e aí mandou os empregados chamar a todos os seus amigos, os colegas, o que fazia parte do seu contexto. E quando ali mandou o seu empregado levar o convite, todo aquele povo deu uma desculpa. Um dizia que ia trabalhar, o outro dizia que tinha um compromisso, o outro estava cansado, o outro estava com dor de cabeça, e manda chamar todo aquele povo que fazia parte do contexto daquele rei, daquele homem. E aí os empregados voltam, a mesa estava tudo pronta, a comida tudo pronta, a festa preparada, estava no livro de Lucas, capítulo 14, a partir do verso 16, e diz que quando os empregados voltaram e disseram para o seu senhor que todos eles não podiam vir, o senhor ficou muito chateado com aquela situação, porque ele preparou tudo para aquele povo, a mesa estava pronta para aquele povo, mas o povo estava muito ocupado, o povo se sentia, sabe, muito mais além do que aquele convite. O texto diz que aquele senhor disse para os seus empregados: volta, vai nas ruas, nos becos, nas vielas, pega ali coxo, pega ali cego, pega pobre, pega tudo que tiver ali, aquelas pessoas à margem da sociedade, traz tudinho para cá, para a festa, que agora a festa vai ser deles. E aí, irmãos, eu quero ser muito sincero, que quando o Senhor ordenou para que os seus servos saíssem pelos becos, pelas vielas, pelos recantos, essa missão também chega para cada um de nós. E é interessante que quando o texto também diz que ele trouxe cegos, aleijados, coxos, como aqui já falei, a minha alma ela vibra diante dessa situação e se alegra, porque aí eu digo para mim mesmo, eu era um daqueles que foi levado naquela situação de coxo, de pobre, de caído, porque o rei mandou chamar. Eu não sei como está a sua situação, se você está pobre, se você está caído, se você é coxo, se você está em pecado, eu não sei, mas saiba que o rei manda lhe chamar a participar desse banquete. E cabe a você ter fé, como essa mulher cananeia teve fé. A mesa está pronta para você. Enquanto se discute se pode comer pão, ou se pode lavar a mão ou não, seja qual for a regra, saiba que a mesa está pronta para você. Tudo já foi cumprido, tudo já foi preparado para você.
Só falta agora você se fartar daquilo do que Deus está oferecendo para você. Insista, persevere, não olhe de lado, sabe? Essa mulher, ela escutou 2 palavras muito duras de Jesus, mas ela continuou insistindo, pois ela sabia que só Ele poderia salvar. E assim foi. Impressionante a tua fé, filha. Que seja feito assim como você acredita. E na mesma hora, a sua filha ficou curada. A diferença está no coração daquele que crê. Entenda que não é a questão da religião, da igreja, da denominação, mas para quem crê. Se você crê em Jesus e você quer entregar a sua vida a Ele, você vai ver a mudança chegar na sua vida. Você vai entender agora que você agora faz parte desse reino. E que você pode participar da mesa do rei. Sim, ela está pronta para mim e para você. Nós viemos nessa leva dos cegos, dos aleijados, dos coxos. Aqueles que não queriam, como deram as desculpas, estão preocupados com muita coisa. É como Cristo falou na casa de Zaqueu, quando os discípulos foram questionar: mestre, tu come com um pecador. Ele disse: eu não vim buscar sã, eu vim buscar os doentes. E se você se acha doente, se você se acha pecador, sabe, Cristo está à porta, lhe esperando para que você, como pecador e doente, possa encontrar a solução da sua vida na pessoa de Jesus. Amém? Faça como essa mulher. Enfrente toda e qualquer situação. Mesmo com, talvez, eu já ouvi alguns testemunhos de pessoas que vieram à igreja e foi mal recepcionada, não gostou de alguma coisa, mas insista, continue, olhe para Jesus, saiba que a saída só está nele, peça a Ele, e você vai encontrar a solução para a sua vida. Não sei como você está, meu amigo, minha amiga, mas saiba que a única coisa que a gente realmente podemos fazer, como pecadores que somos, é crer em Cristo Jesus e entregar a nossa vida para Ele. Tenha fé, persevere, insista. Tudo já foi feito por você. Não olhe para o lado, não ligue para as questões de religião. Não ligue para se alguém falou mal, se alguém disse alguma coisa que você não gostou. Olhe para Jesus. Ele é a referência da sua vida. A mesa foi pronta por Ele, está pronta esperando por você. Farte-se e louve a Deus em gratidão a tudo que Ele tem feito para a sua vida. Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor preparou a mesa para cada um de nós. Obrigado, Pai, porque naquela leva em que os servos foram trazer os pobres, os coxos, os cegos, os pecadores, os aleijados, nós estávamos ali, Pai, fomos levados ao Senhor, e outros estamos aqui na luz, antes nas trevas e agora na maravilhosa luz. Obrigado, Pai, porque diante dos conflitos religiosos que muitas vezes a gente passa, nós podemos ver o Teu amor prevalecendo acima de todo e qualquer rito, de todo e qualquer dogma, de toda e qualquer religião. Tu amas infinitamente mais, além de uma igreja, além de um pastor, além de uma denominação. O Teu amor é precioso, Pai. E Ele nos ensina a andar acima de todas essas coisas. Por mais que fomos decepcionados pelos homens, por mais que muitas vezes estamos desacreditados de igreja, de títulos, de pastores, de tantas pessoas que muitas vezes nos entristecem, nos faz doer o coração e nos afastam de Ti. Pai, nesse momento, em nome de Jesus, quebra e repreende, Deus, todo desânimo, toda tristeza, em nome de Jesus. E nos faz perceber que nós somos os Teus filhos, e como os filhos, nós podemos sentar à Tua mesa e se fartar do melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos que estão nos escutando nessa noite. Se tiver alguém, Pai, que ainda não teve um encontro contigo, se tiver alguém, Pai, que ainda se sente inferior, se tiver alguém entristecido na caminhada, com a vida, com tudo, toca nesse coração em nome de Jesus, reanima, ativa a fé, acende a fé nesse coração, para que ele possa olhar para o Senhor e caminhar do teu lado, Senhor, e não deixar que nada e ninguém pode lhe atrapalhar, pois sabemos que diante de uma aflição, de um grito de socorro,
O Senhor olha independente de qualquer circunstância religiosa, porque o Senhor nos ama acima de todas as coisas. Obrigado por esse amor, obrigado por essa salvação. É nossa oração, no nome de Jesus. Amém.